Eu acho que as pessoas estão acostumadas a ver as vitórias, né? Ninguém vê as batalhas. Exatamente. As batalhas, ó. Lágrimas e tudo. Né? Então, assim, quem tá com a gente nas batalhas sabe que, assim, é um leão por dia. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, mas todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com meu marido, Alan. Oi, pessoal, de volta, hein? Tudo bem? Estou me acostumando, inclusive, com a mesa, até hoje não fez a sua abertura. Vamos trabalhar para em 2025 ter uma abertura oficial. Nós já estamos em 2025, eu sei, mas eu preciso trabalhar isso. Né? Exatamente. Você está me cobrando ao vivo. Uau. Todo episódio eu tenho que cobrar ao vivo até você fazer a abertura, né, querido? Vamos trabalhar. Vamos sim. E hoje nós estamos com uma convidada muito querida. Ela é atriz lindíssima, Paloma Bernardes. Bem-vinda, Paloma! Obrigada, que honra estar aqui com vocês. Adorei, já estou adorando já. É um prazer receber você. Não, obrigada. A Paloma, inclusive, né, a gente obviamente convidou e eu estou aqui porque geralmente a gente cruza caminhos de alguma forma, né, com as pessoas. E a Paloma, quando a gente era bem novinho, assim, né, a gente de alguma forma cruzou os caminhos, né, numa novela muito marcante pra gente, que foi Mutantes. Uhum. E eu tô muito feliz de quase 20 anos depois poder estar com você aqui. Queria agradecer você ter vindo até aqui falar com a gente. E eu queria dizer que a gente fica muito feliz de ver a tua trajetória, a tua ascensão, e que é muito legal ter você aqui com a gente hoje. Mas eu queria voltar lá atrás. Como que a Paloma foi parar lá em Mutantes? O que aconteceu que a Paloma decidiu ser atriz e chegou naquele estúdio um dia e que eu pude encontrar e conhecer? Eu me teletransportei, né? Mutantes tinha disso. Exatamente. Tchum, pum, cheguei. Não, primeiro, poxa, obrigada. A gente teve esse encontro mesmo e eu fico muito feliz também, é recíproco, esse carinho que você tem por mim, acompanhar minha trajetória. Eu digo mesmo, porque a gente se conheceu ali, ele ali na produção, ali lá atrás. E eu fazendo a minha primeira novela no Rio de Janeiro. Era um sonho. Sabe quando você coloca assim na agenda? Minha mãe que fala, tinha 11 anos de idade, endereço, Rio de Janeiro. Então, assim, eu já projetava algo na minha vida. Eu quero morar no Rio de Janeiro porque eu queria fazer novela no Rio de Janeiro. E a Record foi a primeira que me abriu as portas, assim. Eu já tinha feito um teste para Vidas Opostas, que foi um grande sucesso, né, lá da Record. Não aconteceu, né, não era para ser naquele momento, mas Deus já estava preparando ali uma novela bem fantástica, que foi Mutantes. Então, assim, eu já trabalhava com publicidade, já fazia teatro, eu desde pequena queria atuar, assim, eu já me via atriz mirim, e isso foi projetando, e aí foi a primeira vez mesmo que eu me vi nesse universo de estúdio, de ter um personagem pra estudar e contar essa história, e pronto, e literalmente me teletransportei, porque minha personagem me chamava Luna, e eu cuidava de um acampamento, eu tinha dois meus pares românticos, assim, tinha um que era um ET, coisa e boba. o outro que se teletransportava. Assim mesmo. Tranquilo, mas eu sofri todos os ataques. Foi uma novela de sucesso. Nossa, eu lembro que repercutiu muito, muito, muito. Todo mundo, até hoje, às vezes me falam de Mutantes. Não, eu acho que naquela época, né, não tinha internet como hoje, né? Então a criançada, os adolescentes estavam muito na TV ali, consumindo e tal. Então foi um negócio que, assim, revolucionou. Eu me lembro que tinha alguma série americana que tava com esse tema no momento, naquela época, né? E que aí acabou ajudando. O nosso assunto tava muito quente naquele momento, né? E Mutantes virou o que virou. A gente ia gravar em São Paulo. Eu me lembro da gente, assim, ter centenas de pessoas na rua acompanhando uma gravação, sabe? Então, assim, foi um movimento muito legal, assim. Foi muito bom ter participado. Não, e um grande aprendizado também, porque eu nunca tinha feito nada assim com efeito especial, né? Então eu colocava aquele chroma key atrás e a gente ia fazendo cada coisa. Era uma loucura e divertia, né? Sim. Porque tinha que fazer com verdade. Aquilo tudo mentira, tudo coisa, né? Fantasia do nosso autor ali, Jaco Santiago. Exato.
Direção do Avancini, meu padrinho. Eu falo pra ele que ele é meu padrinho. E aí, tem que fazer com verdade, né? Porque se a gente não acredita naquilo que a gente tá fazendo, não tem como o público em casa, de alguma maneira, acreditar. E a gente olha, assiste hoje, né? A gente fala assim, meu Deus do céu, olha como era o sapo bufo, olha como era esquisito. De homem-cobra, vampiro. Mulher-aranha. Escorpião. Exato. Não, assim, Enfim, a gente respira hoje, a gente brinca, a gente se diverte e tal, mas realmente eu me lembro de vocês atuando, e é isso, né? Você atuar não tendo nada na sua frente, você fingindo ter algo ali e tal, enfim. Foi um desafio interessante, né? Foi. Ficou marcado na vida de todos nós, assim. Aproveitando, né, o tema, que eu queria aproveitar, né? Eu te conheci lá, você era nova, tava lá, enfim, sozinha no meio de 200 atores que fizeram Mutantes ali, ou mais, né? Muita gente e tal. Sim. Como é que foi pra você? Porque assim, eu lembro que acho que você era de São Paulo, né? Naquele momento e tal. Sim. E você chegou aqui, e aí? Você estava sozinha? Como que foi encarar isso? Você era muito nova, você assumir essa responsabilidade, mudar de vida, enfim. Não sei se você já veio direto ou não veio. Como é que foi isso essa mudança? Olha, eu acho que as coisas acontecem na hora certa. Deus escreve certo por linhas tortas também. Porque como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu já queria vir morar no Rio de Janeiro criança, né? Eu via, assim, as novelas, eu falava, não, eu quero trabalhar lá e... Só que, assim, a minha família... Eu tenho 2 irmãos, Diego e Raíssa, meu pai. E se isso acontecesse quando eu era criança, a minha família ia acabar se dividindo, né? Se separando automaticamente. Porque a criança tem que estar o pai acompanhando o tempo todo. Ou a mãe, né? Tem que ter algum responsável. E aí eu sofria um pouco lá em São Paulo, fazendo publicidade, teatro, e eu não via isso acontecer. Então eu recebia muitos nãos. Aí quando veio esse sim, eu já tinha feito faculdade de rádio e TV, tinha me formado, já tinha feito artes cênicas, tinha me formado. E quando aconteceu, eu já tinha 22 ou 23 anos. Então, assim, pra mim foi um passo, assim, de maturidade, de independência. E eu falei, meu Deus, realmente, as coisas acontecem na hora certa. Porque aí eu já podia caminhar com as próprias pernas. Claro que minha mãe veio comigo. Eu lembro, minha mãe, imagina, Rio de Janeiro, medo, né? Ai, vai ficar morando sozinha. E a gente ficou procurando apartamento pra ficar. Ela foi comigo assim, essa aqui. Ela só foi embora quando ela me deixou instalada em casa. Eu lembro dessa imagem, assim, ela dando tchau, chorando no táxi, indo embora. Eu, pode ir, mãe, que agora eu vou deixar que agora eu sigo em frente sozinha. E aqui estou já sozinha há muito tempo no Rio de Janeiro. Mas foi assim, foi uma conquista, uma vitória, independência. Nossa, eu ia gravar agradecendo a Deus cada segundo. Eu lembro que minha primeira gravação foi com o Ramsa, lembra? Claro. Diretor. Foi lá na praia do Grumari, assim. Então, imagina, passando de carro, aquela imagem linda do Rio. Eu falei, meu Deus, eu tô no Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa, indo gravar na praia. Então, eu tava todo dia feliz. Tinha gente reclamando, ai, calor, praia. Eu tava felizona. Obrigada pela praia, obrigada pelo mar, obrigada por tudo. Não, e essa era uma característica sua que era muito marcante, né? Sempre que tinha Paloma, tinha alegria, assim. Era uma coisa que era presente, sabe? Era notável isso, né? A gente gravou muito no Grumari, gravava na Restinga da Marambaia, lembra? Que a gente gravava naquela praia mais fechada e tal. E assim, era um núcleo muito legal também. A galera era boa ali e tal, né? Tinha o Pedrinho, tinha a Louise de Tuane. A Louise, verdade. Sim. Patrícia de Jesus. Tinha uma turma boa, tinha uma turma bem legal. E todo mundo, enfim, desenvolveu e todo mundo foi... Enfim, José Loreto, Romulo Arantes Neto. Não, verdade. Sim. O Loreto era escorpião. Verdade, isso, exatamente. Não, era tanto o Romulo Estrela quanto o Arantes, os dois, né? O Estrela também, os dois, é verdade. A gente vê tudo aí bombando. Não, todo mundo, enfim, Mutantes foi uma escola muito interessante, né? Muito legal. E dali, a gente viu, né, enfim, no teu caso, né, Paloma, você estava muito nova, legal. Dali pra frente, como é que você fez? Como é que foi pra você? Você não parou mais dali pra frente, pelo que eu me lembro, assim, né? Eu acho que ali abriu uma oportunidade, uma porta que ela não se fechou mais. Graças a Deus. Mas ainda assim, altos e baixos. Quando acabou Mutantes, eu voltei pra São Paulo, né? Meu contrato era por obra, não teve um contrato longo.
Sofri, chorei, e agora volto cão arrependido. Quem poderá me salvar? Mas a vida do ator é isso, acaba um projeto, a gente nunca sabe quando é que vai ter o próximo, né? Tem esse momento entre safra, né? E a gente tem que respirar, ter calma, porque as coisas acontecem quando tem que acontecer. Então eu voltei para São Paulo. E aí o produtor de elenco naquela época, Luiz Antônio Rocha, que também eu digo que é um dos meus padrinhos, ele tinha ido pra Globo e aí teve um teste pra Viver a Vida, logo em seguida. E aí pronto, aí eu vim, peguei um ônibus, era 2h da tarde o teste, peguei o ônibus 6h da manhã, cheguei aqui meio-dia, fui fazer o teste, voltei logo em seguida, 2 dias depois, a hora que eu tinha sido aprovada. Ah, que legal. Que legal. Pra ser filha da Lília Cabral. Lília Cabral. Aí pronto, exato. aí ali... Caraca, Lembro. aí as coisas começaram continuaram, na verdade, né? Continuaram acontecendo, assim, no tempo certo. E aí voltei a morar no Rio de Janeiro de novo. Que demais. Foi assim. Eu lembro que esse personagem foi bem marcante mesmo, porque eu lembro, enfim. Sim. E a Lília... Esse é o que ela era mecânica ou não? Era nessa novela, não? Era que tinha a Aline Moraes, que era tetraplégica, e eu era filha adotada. Verdade. Filha Lembrei. adotada. Verdade. Sofria bullying com a outra irmã. Não, acho que ali realmente, assim, nacionalmente falando ali, eu lembro que você deu uma... deu uma virada de chavinha Foi. ali, assim, as pessoas começaram a me reconhecer nacionalmente naquele momento. Foi bem interessante. Sim. Tá bom, nisso a gente tá falando, né? Você tá muito jovem ainda e tal. E a gente sabe que hoje tudo na vida é construção. A gente vive um tempo que as pessoas querem tudo muito rápido, né? A gente tá falando aqui, você tá aqui com 20 anos de carreira, já tem todo um processo hoje e tal, que você construiu a tua história, né? Mas, o que a gente percebe, né, com 20 anos? Constância, né? Ou seja, provavelmente você se dedicou sempre bem, bastante, esteve presente, feliz. É uma característica sua que a gente percebe, ela sempre se entregou muito pra quando a gente escolhia, ou ela estava num produto, né? A gente vê que você veste a camisa, você fala, divulga, você tá ali presente, você tá realmente presente, você vive aquilo, né? Isso é seu? Isso é da sua família? Isso é do teu sangue? De onde que veio isso, né? Eu acho que é de família. Eu acho que eu sou muito família, né? Então, acho que eu tenho essa característica, assim, da minha mãe, do meu pai, de onde a gente colocar a mão, a gente colocar não só a mão, o pé, os braços, o colo, o coração, né? A mente, tudo. Porque eu acho que só assim as coisas funcionam. Não tem como aceitar um projeto pela metade. A partir do momento que aceitou, é vestir a camisa mesmo daquele lugar, daquela história, daquela personagem. Seja ela uma história intensa, dramática, ou leve, tranquila, comédia, ou um projeto pequeno, ou um projeto grande, acho que exige essa dedicação, né? E acho que isso é o diferencial, assim. Eu sinto, pelo menos, quando as pessoas fazem um trabalho meio que assim, sabe assim, sem muita gana, eu acho que as coisas ficam um pouco frias. Eu acho que quando a gente coloca o coração, a gente consegue tocar mais as pessoas, a gente chega melhor nas pessoas, porque é de coração para coração. Exatamente. E eu acho que as pessoas percebem isso, né? Quando de fato existe essa entrega, isso fica nítido. Por isso que fica bom, por isso que você olha e fala assim, nossa, eu gosto. E aí você fica com raiva da personagem, e você fica... Ou então você torce por ele. Mas é porque houve de fato essa entrega. E eu acho que eu gostei muito do que você falou da sua trajetória, né? Do que você fazia enquanto você esperava, né? Enquanto você não pôde realizar o seu sonho de estar no Rio e fazer o que você tinha vontade de fazer, você se preparou. Sim. E eu acho que isso é muito importante, acho que entra um pouco no que o Alan falou, das pessoas quererem tudo pronto, né? Como que às vezes hoje, esse tempo de espera e de preparo, ele tá sendo cada vez assim, deixado mais de lado, não, chegando lá, eu faço, eu consigo, já tô pronto. Só que ninguém nasce pronto, né? Eu achei muito legal que quando você com 22 anos já tinha terminado rádio e TV, já tinha feito seu curso de atuação, já tinha se formado. E é importante isso, né? A gente não pode deixar isso de lado, ter esse tempo de preparo, até para os seus personagens. Eu acredito que você tenha essa disciplina até para poder entregar o resultado que você entrega, de se preparar. E eu acho que hoje em dia é uma coisa que as pessoas têm deixado muito de lado, essa preparação para quando chega. A gente nunca sabe o que a gente está se preparando, que momento que a gente vai poder usar aquilo de fato, mas o que você acredita que todo o seu preparo, tanto
antes de você começar a fazer o que você queria fazer, quanto quando você começa um personagem novo, o quanto você acha que isso impacta no seu resultado? Eu acho que as pessoas estão acostumadas a ver as vitórias, né? Ninguém vê as batalhas. Exatamente. As batalhas, ó. Lágrimas e tudo. Né? Então, assim, quem tá com a gente nas batalhas sabe que, assim, é um leão por dia, né? Cada projeto, pelo menos, não só na minha carreira como atriz, mas eu acho que em todas as carreiras, né? A gente tem que estudar, a gente tem que se lapidar. O importante é estar pronto, porque a hora que chegar um convite, a hora que chegar um contrato, né? Quando chamar você tem que estar ali o mais preparado possível. Então, o estudo com certeza faz parte disso. E não é porque eu estudei lá atrás que hoje eu não estudo mais. A gente tem que estar se reciclando. E cada personagem, pra mim, eu começo do zero. É como se eu não soubesse fazer. Porque, querendo ou não, é uma história nova. É uma vida nova, é uma direção nova, é uma casa nova. E cada um tem um método, tem um jeito diferente. A gente vai aprendendo muito com a troca também, né? Com as pessoas mais experientes. Até com quem tá chegando também. Então, acho que isso tem que ser muito dinâmico, muito ativo. Né? Estar sempre pronto, estar sempre de prontidão, porque as coisas, senão o bonde passa. Se o bonde passar, tem um outro ali preparado e você fala, poxa, eu não estudei, eu não me preparei, eu não... Né? Então, é importante estar pronto. E acho que o público, no modo geral, não o público, as pessoas, no modo geral, elas são muito imediatistas mesmo, né? É tipo, pra ontem. E aí, o pra ontem faz assim, e aí já foi, às vezes assim... Pode até ser fácil chegar ali, mas se manter ali, permanecer naquele lugar, dali pra mais, é mais uma batalha. É verdade. Não, e o trabalho deles, né? Pegando o trabalho deles é um trabalho que, assim, é muito mais tempo de preparação do que efetivamente de gravação da cena específica, né? A cena é muito rápida, na verdade, quando você vai fazer, vai acontecer, enfim. E preparação não, preparação eles são contratados 2-3 meses antes, tem que ler, tem uma preparação, tem ali os coaches, enfim, tem uma série de situações, aí tem workshops, tem uma série de trabalhos, né? Então a imersão, ela começa muito antes. Efetivamente a gravação ela é uma coisa muito rápida dentro do estúdio, você sabe ali, tem um volume de cenas a gravar, você sabe muito bem disso. É velocidade, qualidade, hoje em dia. E então é por isso que quem negligencia essa parte de preparação, provavelmente ele vai entregar menos quando tiver que entregar. E existe um sexto sentido nosso que a gente consegue avaliar isso. E você pode ter certeza que não só o público, como as pessoas que contratam conseguem avaliar isso, no final das contas, na entrega do projeto finalizado. E eu acho que esse é o diferencial. E eu acho que essa coisa da preparação e de não ignorar os tempos e os processos, né? Eu acho que isso talvez seja uma grande oportunidade aí para quem tá ouvindo a gente, né? Se puder, se prepare, né? Eu acho que seria um bom conselho, né? Eu acho que quanto mais, assim, na nossa área, né, em especial, quanto mais a gente tiver, mais tempo a gente tiver vestindo aquele personagem, vivendo aquele personagem, mais a gente toma posse daquilo, mais orgânico fica, menos mecânico fica, sabe? Então, esses laboratórios, essa preparação é um momento de enriquecer mesmo. E são camadas, que nem cebola. São várias camadinhas, que às vezes o público nem vai ver, assim, abertamente, mas internamente fez a diferença pra mim. Fazer uma aula de como é que anda a cavalo, de costura, de preparar um alimento, né? Costumes diferentes. Lá na Record a gente tem muito isso, né? Uma realidade que não é da gente aqui. Então eu tenho um contato e a possibilidade de ter nas mãos aquilo que aquela personagem tá me trazendo como algo muito rico pra minha vida. É pra além da atriz. É pra Paloma também, né? Mas eu até falei com a Paloma aqui antes, né? Que eu falei assim, ela tem uma coisa muito legal na carreira dela, que ela tem uma certa pluralidade de papéis, de projetos, que ela conseguiu transitar muito bem ali em vários ambientes, em vários cenários, né? Do vilão, mocinho, o bíblico lá, o épico, ou contemporâneo, ou até, enfim, anos 70, 80, enfim, o que quer que seja. Então, assim, eu percebi que você realmente, você tem essa pluralidade. É o que eu queria te perguntar, né? Como que você vai ligando e desligando esses botões e essas chaves, né? Porque você fica ali, você vive um tempo, uma realidade, daqui a pouco você desliga, você tem que entrar numa outra. Parece simples, né? Parece. Mas eu imagino que deve ser
mentalmente deve ter um exercício muito, muito grande, assim, pra você. Acho que cada um tem um processo, né? Tem gente que não consegue se desligar, não. Tem gente que fica batendo cabeça ainda, dependendo do personagem, muito obscuro, né? Tem gente que precisa dar um chacoalhão pra, acorda, né? Que a vida lá fora é outra. Dentro do estúdio é uma coisa e lá pra fora você tem que viver a sua vida. Mas é complicado, porque a gente mergulha no universo, mergulha com tanta intensidade, a gente quer trazer essa verdade... E realmente, para sair dali, cada um tem um mecanismo. Eu, graças a Deus, eu consigo me desligar. Não digo que é fácil, porque realmente fica mentalmente, assim, muito pesado, emocionalmente também. Mas eu tomo um banho, eu faço uma oração, eu faço uma meditação, eu tento fazer coisas do meu dia a dia, simples, né? Porque para mim, fazer o simples do dia a dia, para mim, já é tudo. Ler um livro, brincar com as crianças, meus sobrinhos... acho que isso faz eu reconectar a minha essência, quem eu sou, pra sair daquele corpo que não me pertence, né? Sai daqui, porque a gente passa... Às vezes eu passo mais tempo vivendo Batseba e Reis, Samara e a Terra Prometida, do que a minha própria vida, né? E se eu deixar isso tomar conta de mim, realmente eu vou ficando louca. Terapia também. Eu acho que é importante a gente se escutar, né? E às vezes a gente tá passando por um problema difícil dentro de casa e aí você tem que trabalhar. A mesma coisa também vale a dica, desligá-la de fora para poder viver aqui dentro, senão a gente não consegue também dar vida para esse personagem com os problemas na cabeça, né? Com a família, com a mãe, com um monte de coisa. Ou também trazer isso pra realidade do personagem. Já aconteceu de eu estar passando por situações difíceis na minha vida pessoal. E aí eu li assim o texto e eu, meu Deus, olha o que eu estou dizendo aqui. Deixa eu virar a página. Jesus, olha isso. Então assim, é um choque de realidade, que é alguma emoção que eu esteja vivendo lá fora, eu acabo trazendo pra personagem e isso acaba somando também pra história. Então, Entendi. É a vida imitando a arte imitando a vida, e a gente tentando separar o joio do trigo pra poder seguir. Mas eu acho que isso deve ser muito difícil, né? Hoje em dia se fala muito sobre a questão da identidade, né? Das pessoas terem a sua identidade bem formada, bem estabelecida, né? Isso é uma coisa que a gente tenta fazer com a Alice. É uma coisa que eu tento fazer muito com ela. Tem uma coisa que eu gosto de falar pra ela. Nossa filha, né? A Alice é nossa pequena. Sim. E eu tento falar com ela assim, eu falo assim, Alice, você é uma... Aí ela já aprendeu, aí ela fala, benção. Ai, que lindo! Aí ela, preciosa. Aí eu falo assim, você é de Jesus. Eu falei, isso aí. É uma coisa que desde pequenininha a gente vem tentando fazer com que ela tenha essa identidade bem formada, né? Bem estabelecida sobre quem ela é, né? E eu imagino que na sua profissão, acho que principalmente na sua profissão, é importante ter isso, né? Ter a sua família, ter a sua raiz bem estabelecida, bem fincada pra poder voltar. Eu acho que deve ser extremamente difícil sair. Porque, gente, eu vou falar de mim. Se às vezes eu passo uma raiva na rua... ela que sabe, até 10, 20, ele chega 10 horas da noite em casa, eu vou estar lá... Eu passei a raiva 10 da manhã, 10 horas da noite. Eu falo, então, você não sabe o que aconteceu. Imagino. É difícil, às vezes, de você dar uma desligada, né, das nossas emoções, de uma coisa boba que aconteceu. Imagina você tá ali vivendo, realmente. Isso daí eu acho que deve ser a parte mais difícil da profissão, é esse liga e desliga, né? Eu costumo dizer que o ator ele tem que ser uma página em branco, né? Pra gente poder dar vida ao que for. Ao que for, seja qual for a religião, qual for a personalidade, qual for a história, que a gente não pode julgar. Porque se eu começar a julgar aquele personagem, eu não vou conseguir trazer verdade. Se eu começar a criticar, não, a Samara, meu Deus do céu, eu sou criticada até hoje. Ficar chamando a Aruna de desmilinguida, até hoje. Né? Porque o público, né, se apega a personagem, né? Então, assim, se eu ficasse julgando a Samara, eu não ia conseguir fazer maldades ali, né, de alguma maneira. Então, eu tenho que deixar fluir. Porque dentro daquela história, ela tem os seus motivos pra ser má. Ela é ciumenta, ela é possessiva, ela é mimada. E aí acaba reagindo dessa maneira. A mãe, sabe assim? Aí eu começo a encontrar nos meus estudos o porquê das coisas. Então, nessa página em branco, é onde eu dou vida pra personagem. Mas a minha vida, a minha essência, a minha identidade, quem eu sou...
as minhas crenças, a minha fé, a minha espiritualidade, o que eu acredito, no amor, para a sociedade, aí é a Paloma Bernardi. Né? E aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Eu acho até que essa coisa, a palavra identidade, ela é muito legal, né? Porque ela reflete bem, né? Essa definição do que a gente é, né? Realmente, né? E a gente, hoje em dia, a gente vê, de fato, essa fragilidade nessa questão da identidade, né? Até porque a gente não sabia antigamente, né? Quando um pai ou uma mãe falar pra você, você não presta, você vai dar errado, não sei o quê. A gente não sabia o tanto que aquilo impactava realmente na nossa vida, né? Hoje a gente sabe disso, né? Então, antigamente era inconsciente isso, hoje não. Hoje tá provado conscientemente que esse tipo de palavra, esse tipo de linguajar, esse tipo de realidade, ele impacta na vida daquela criança, no seu desenvolvimento, né? Então é por isso que quando a gente fala de vocês que estão na área e fazendo essa série de papéis, né? É difícil realmente você entrar num mundo que é totalmente oposto à sua realidade, você viver aquilo ali, vivenciar aquilo ali, daqui a pouco você desligou, tá aqui fora, você tem casa, marido, mãe, papagaio, o seu trabalho, suas questões, enfim. Mas eu acho que isso fica muito claro. A gente consegue perceber também quem tem essa identidade e quem tem algum tipo de fragilidade nesse lugar. Sim. Mas eu acho que é importante, no teu caso, pelo que eu acompanhei, pelo que eu vi, né? E falei isso aqui também, né? Eu falei, Paloma, acho que você é uma pessoa que tem uma base de família muito boa, seus pais casados há mais de 40 anos, você tem seus irmãos, eu vejo que você tem uma relação legal ali. Acho que isso ajuda, né? Isso traz uma base sólida, né? Pra que você segurar essa onda, né? Ah, sim. Não, a família, pra mim, a família é a minha base. Eu tô morando aqui sozinha no Rio, mas dá um tempinho, eu respiro e vou pra lá. E eu faço questão de estar junto. Porque acho que é isso que a gente leva da vida, né? Além das experiências, das conquistas que eu venho buscando, que eu venho cavando profissionalmente, artisticamente, que sim, me realizo, sou feliz. Mas no final das contas é a minha família, né? Acho que o meu primeiro público é a minha família. Quem aplaudiu, assim, a minha primeira peça de teatro foi a minha família, né? E é com eles que eu troco. Qualquer decisão que eu tome na minha vida, qualquer passo que eu dou na minha vida, é o meu pai, é minha mãe. Eu sou muito... Minha mãe fala, você quer salvar todo mundo. Eu falo, eu sei que eu não sou a salva-vidas, a Mulher Maravilha. Mas eu sou aquela de meter o bedelho. Como é que tá a mãe, pai? Já fez os exames? Não fez? O que você tá fazendo? Minha tia, meu primo, meu afilhado... Eu tô sempre antenada com a vida de todo mundo. Mas acho que isso pode ser muito amor. Porque eu prezo pelas vidas que eu tenho perto de mim. São presentes de Deus na minha vida. E todas essas pessoas formam a pessoa que eu sou, né? A minha essência tá ali nessa base, assim. E não tem jeito, né, Paloma? Assim, essa base familiar, enfim, as nossas relações e tal, né? Elas realmente constroem quem nós somos, o que a gente, de fato, que a gente vive, né? E hoje, né, tô casado com a Débora já há 13 anos e tal, a gente já tá junto, tem a nossa filha e tal. No final das contas, né, eu conheci talvez 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, 5.000 pessoas passaram pela minha vida de alguma forma. Você sabe que no audiovisual a gente lida com muita gente. Você tá num set, é uma equipe, tá num outro com outra, e você vai lidando. Nós somos amigos, colegas de muitas pessoas, mas tem uma base sólida que fica, né? Que independente do projeto, passa ano, não passa ano, tem aquelas pessoas ali que você pode ligar. São as pessoas que a gente conta, que a gente gosta, que a gente acredita, que a gente incentiva. Então eu acho que é raiz, é base, né? Eu acho que isso, de fato, é a nossa identidade, saber ter essas pessoas, porque eu acho que são elas que, no final das contas, elas nos ajudam e fazem diferença na nossa vida, dentro das nossas decisões, escolhas. E eu acho que isso a gente percebe, e a gente percebe nas pessoas, elas sem falar, a gente consegue perceber se a pessoa tem uma família legal, tem uma base legal, a gente consegue enxergar isso de alguma forma, né? Então acho que a gente consegue ver isso em você. A gente vê. A gente vê. Tudo bem, hoje a Paloma... Você mora sozinha, é isso, Paloma? Mora sozinha. Né? Mora sozinha. Tá. Há bastante tempo já que você tá nesse desafio de ficar sozinha e tal. Então, eu imagino que quando você tá ali na sua casa, bota a cabeça no travesseiro, né? Enfim. Você que tem essa vida de personagens altos e baixos, é texto, é briga. E aí, roteiro... Moro eu e meus personagens. Exatamente. Na minha casa. Eu imagino que só você sabe quando você tá lá no teu travesseiro, você fala assim, caramba, e agora? Respira, vai. Tem que ir lá, faz a minha comida, tem que ir pra academia, tem que decorar um texto, tem que... É difícil equacionar tudo isso, né? Parece que não, mas é difícil, né? Mas eu imagino, quando você bota lá a sua cabeça no travesseiro, que você faz as suas reflexões, as suas... Enfim, e você chegue, de fato, a um... E eu acho que você vai ter, acho que não é à toa que você tem uma família assim estruturada, porque um dia você vai ter, né? Sim. Mas eu quero ter a minha família, assim. Hoje eu vivo sozinha porque...
Deus ainda, né? Inclusive, Deus, vamos fazer uma ligação aqui. Vamos fazer uma ligação direta. Porque se depender de mim, eu quero minha família, eu prezo, né? A gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, né? Hoje em dia, as pessoas, elas têm medo, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, são egoístas, têm medo de dar passos e têm medo de perder muita coisa. Enfim, acho que as pessoas estão um pouco perdidas por aí. Acho que cada um tem que ver como quer, como, né, decide ser. Mas a partir do momento que você quer algo, quero ter uma família. Então, o que você faz para ter essa família? A vida é feita de escolhas, né? Então, você vai ter ganhos e perdas. Você vai ter coisas positivas e coisas negativas. Você vai deixar de viver algumas coisas para você poder conquistar outras, né? Viver a dois, com uma filhinha, é outra realidade, é outro universo, né? Você tem que abdicar de algumas coisas para você existir, e vocês dois existirem juntos com a filhinha. Então, assim, eu quero viver essa realidade. Então, eu preciso de pessoas no meu caminho que somam nesse sentido, nesse objetivo. E a minha referência em casa é grande, né? Então... É isso aí. A Débora, você falou uma vez sobre isso, né, Débora? Que você deu o exemplo até da Alice, né? Exatamente. É que quando... O que nós acreditamos, né? Quando a Alice nasceu, foi uma realidade que eu comecei a observar, né? Agora que ela tá com 2 anos, que ela já fala, já pede, ficou mais evidente ainda, né? Que quando eu quero comer uma besteira, não dá pra comer na frente dela. Se eu não quiser que ela coma também. Pois é. Ainda não entrou na parte dos doces, ainda não entrou... De vez em quando, deixa eu tomar um sorvetinho e tal. Mas tento controlar, lógico, né? Criança. Porque hoje em dia a gente sabe muito mais coisas, sabe do efeito disso na construção do paladar e tal. Então, assim, se eu sei que ela não quer, que ela não vai poder ter, eu evito de fazer na frente dela. Eu evito de comer chocolate na frente dela, porque eu não... É uma coisa que eu resisto um pouco de dar pra ela, chocolate e tal. Porque eu sei que aquilo ali ela não vai poder comer, daqui a pouco ela tem que almoçar, ela tem a rotininha dela de alimentação. Então, a gente trazendo isso pra nossa vida, né? Que é algo que eu aprendi, uma pregação em que me abriu muito os meus olhos a respeito disso. De que Deus faz a mesma coisa. Ele não permite que nós venhamos ver algo que ele não tem intenção de nos dar. Então, quando você fala, né, da sua família, desse carinho, disso que você tem esse desejo, a Bíblia fala, né, que Deus dá tanto o querer quanto o realizar. Então, assim, esse desejo, ele vem de quem instituiu a família, de quem criou a família. E ele não só fez isso, como o seu pai, ele te mostrou a vida inteira, né, esse retrato. É isso que você falou, ó, tá aqui em cima. A minha régua tá aqui, ó. Exatamente, vai ter que ralar pra chegar aqui, vai ter que ter renúncia, vai ter que se sacrificar. Maturidade, né? Porque eu acho que a vida tem tempo pra tudo. A gente tem ali criança, adolescência, a fase adulta. E você, quando chega na fase adulta, você já espera uma maturidade, né? Ultimamente as pessoas não estão assim vivendo a maturidade, não é verdade? Só envelhecendo. Só envelhecer, mas aí o tempo passa, vai acabar envelhecendo e sendo... Eu acho que a gente tem que deixar a criança sempre aqui ativa. Eu sou uma moleca, eu sou uma criança. Mas eu sou uma mulher de responsabilidade, sou quase 40 anos, meu Deus do céu. Com carinha de 20. Muito bem. Mas você tá falando disso, a gente teve a filha, acho que a filha foi um grande exemplo pra gente. O relacionamento a gente já fez isso, né? Você escolhe se relacionar, eu escolhi casar, né? Eu falei, bem... A partir desse momento eu tenho que abrir mão de algumas coisas que eu fazia antes. Eu não posso ter a mesma vida que eu tinha, porque agora eu tô convivendo com uma pessoa e decidi fazer isso, né? E realmente foi uma decisão minha. Eu realmente tomei uma decisão. Falei, cara, eu quero arrumar alguém pra eu casar. Chega, não quero mais namorar e ficar passando tempo e tal. Eu tava com 27 anos nessa época, 26 pra 27. E foi uma decisão que eu tomei e tal. Aí, enfim, eu conheci a Débora, eu sabia que a Débora era uma pessoa de família, que era uma pessoa que também queria criar uma família e tal. Então a gente uniu propósitos e acabou se relacionando, enfim, construindo a nossa história. Mas... eu tenho que abrir mão diariamente de uma série de coisas. A Alice agora nasceu, por exemplo, eu gosto muito de jogar bola, é uma coisa que eu adoro fazer. A Alice tem 2 anos e 2 meses, há 2 anos e 2 meses eu não jogo. Vai ficar só. Eu não faço, coincidentemente, ao mesmo período. Olha aí, eu parou aprendi... de jogar futebol, por que será? Há 2 anos e 2 meses. Curiosamente, o mesmo período. Tá engatinhando mais, tá brincando mais em casa. Olha aí. Mudou a atividade esportiva. E tá tudo bem. É claro. É uma fase. É uma fase. A fase que eu vivi foi muito legal, mas agora eu tô numa nova fase. Eu preciso me adaptar a ela. Então, eu acho que é isso. É renúncia, é escolha. E
eu acho que é isso que faz a gente continuar junto, vai fazer a gente continuar. É isso e daqui a pouco você pode voltar a jogar o futebol. Você não vai jogar o futebol de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Mas ali na segunda-feira você vai jogar um futebol. Exatamente. E você vai falar um pouco com a sua filha. E vai ter hora também que a sua filha vai crescer e ela vai conseguir, de repente, ficar com os avós. E você poder viajar juntos, sozinhos. Ter um momento de vocês que é importante também. Sim, exatamente. Né? Eu acho que a gente não pode perder a nossa individualidade. Quem nós somos como pessoa. Eu falo pra minha mãe, eu não nasci encangada com ninguém. Deus me fez sozinha. Eu sou eu e Deus. Agora, eu posso me encangar se eu quiser, né? Não sei se existe a palavra, eu falo muito do Nordeste, encangar. Eu nunca ouvi. Nunca ouviu? Ai, o pessoal do Nordeste vai saber, tá? Nasceu encangada, nasceu assim, junto, colada com alguém. E aí, mas é isso, né? Com o tempo a gente vai entendendo as fases, né? Meu irmão tá vivendo isso, tem 2 filhos, Alicinha e Pedrinho, os meus sobrinhos. E eu vejo, imagina, meu irmão conheceu a minha cunhada numa micareta, num carnaval, sabe? Assim, era tipo... Então, encontrou o amor da vida. E aí eles começaram a namorar cedo, namoraram um tempo enorme, e aí casaram, estão com 2 filhos. E às vezes eu converso com ele. Falei, e aí, Diego, sente falta de alguma coisa? Cara, muita coisa eu não vivi, eu não fiz intercâmbio, queria ter feito, aperfeiçoar o inglês, essa experiência de morar fora. Aí ele fala com os olhos cheios de lágrimas, mas o que eu tenho com a minha esposa hoje, esses 2 filhinhos, eu falo, até eu agradeço. Porque sou tia. É uma experiência única, é um amor que se criou ali. E são outras experiências, né? Eles estão agora com a ideia de fazer intercâmbio, os 4. Vão os 4, sabe assim? De repente, vai que, né? Legal. Passa um período, os 4 e aí vão... É diferente. Mas a gente já falou sobre isso, né? A gente pensava que a criança seria um fator limitante de alguma forma, mas assim, a gente viu que dá pra fazer tudo que a gente sempre fez, levando junto. Dá mais trabalho? Dá. Mas nada que a gente não consiga fazer. É que a gente cria na cabeça. E existe, existe esse mundo do terror das coisas, né? Assim, é muito cansativo. Gente... Minha vida sempre foi cansativa. Eu nunca tive... Quando que tá tranquila? Quando que deixou de ser? Você sabe disso, a gente grava 11, 12 horas. Poxa. Vai pra casa, dorme e volta. Sempre foi assim. Hoje mudou o tipo de trabalho. Eu não trabalho mais 11, 12 horas todos os dias. Talvez eu trabalhe 8, 9, mas as outras 2, 3 horas eu trabalho em casa, ajudando dentro de uma outra realidade. Mas não é que mudou, são realidades diferentes. Eu acho que é escolher com que se cansar. Porque tudo vai cansar. Até não fazer nada cansa. Vamos combinar. Até você ficar sentado, vendo televisão, uma hora você vai falar, eu preciso fazer outra coisa. Então é escolher o nosso cansaço. Também, né? Também. Cansa aí, fralda. Deixa pra ele. Fica cansado aí com a fralda. Eu vou ficar aqui cansado lendo um livro. Não, eu vou cansado lendo livro. Mas a gente troca bem. Fim de semana, o papai dá uma força. Porque exatamente. O meio de semana, a mamãe, eu sei que ela... Corre atrás. Corre atrás. Isso por isso que dá certo. O time tá dando certo. Isso é muito legal. Eu queria entrar agora, acho que nos 3 personagens que pra gente faz muito sentido o que você fez. Obviamente eu vou puxar a sardinha pra Record, que é da onde eu saí. Onde eu estou. E eu queria falar dos 3 que foram emblemáticos, tanto na Terra Prometida quanto no Apocalipse, depois por último na Batseba, né? Pelos 3 e tal. Você falou muito da Aruna e tal. E aí, eu me lembro que a Terra Prometida, né? A gente tinha acabado de fazer os 10 Mandamentos e foi um baita sucesso, né? E a Terra Prometida veio na sequência por quê? Porque o público tava querendo aquele negócio, foi uma novidade que assim, eu me lembro que no Mar Vermelho, lá quando abriu, então a gente deu 32 pontos, assim, foi um recorde de audiência, foi uma coisa assim, louca. E aí eu me lembro que quando estávamos chegando na reta final de acabar os 10 Mandamentos, chegou lá a ordem da direção, gente, a gente não vai acabar, vamos continuar, é a hora de fazer e vamos nessa. E a gente já tava assim, né, cansado, um ano gravando aquela coisa toda, a gente, caramba... Não, vambora, vamos fazer mais um finalzinho para 10 Mandamentos e já vem a Terra Prometida. E assim, teve fôlego, as pessoas continuaram acompanhando, a história continuou ali. Eu me lembro que a Terra Prometida estreou com 22 ou 25 pontos, foi uma coisa assim, foi um negócio que... E as pessoas falavam muito sobre isso, né? Sim. E ali, que era a história da continuidade de Moisés, sobre a história de Josué e tal, de levar aquele povo que saiu do Egito e tal, para a Terra Prometida, né? E ali, né, naquele momento, era um momento mais de histórias, o pessoal tava ali em tendas, né, era aquela realidade, né? Era. E a gente viu que não era uma realidade de grandes eventos, não era o mar abrindo e tal, mas era aquela realidade dos conflitos. E a gente viu isso muito na sua personagem, né? Ela tinha uma coisa de conflito ali e tal, meio barraqueira, aquela coisa meio... Até exagerada, assim, meu Deus, qualquer coisa você não quer brigar, quer dar tapa na cara. Era um negócio meio doido, assim, né? E aí, né, é que assim, não tá na Bíblia aquilo, né? Faz parte de um contexto que foi colocado ali, obviamente. Sim. Mas aí o que eu queria entender ali de você, né? Primeiro, né?
como foi fazer aquilo, quais são as suas lembranças daquele personagem, né, e tal. Eu lembro que o que ficou na minha cabeça era isso, né? Eu falei assim, caramba, pô, essa menina não sossega, pô, toda hora reclama, quer brigar toda hora. Mas que inveja lá da Thaís Melchior. Enfim, era um negócio... E aí... Dava uma peninha, né? Dava, meu Deus, ela vai parar. E tinha uma baita mãe, que era a Beth, né? Não. Que era, enfim... Mãe da vida. Né? Que é uma baita atriz e tal. A reação das pessoas com essa personagem também. E assim, foi demais, né? Foi. Dá pra ser menos, né? Que loucura, né? Não, eu agradeço muito vocês por me dar esse personagem, assim, porque foi também outro momento de virada de chave na minha carreira, inclusive. Porque eu vinha de mocinha, aí eu tinha feito uma pitadinha de vilania ali na Globo, e aí voltei pra Record como antagonista, vilãzinha. Eu falei, caraca, que maravilhoso! Então foi uma oportunidade maravilhosa. Eu me divertia. Porque quando que eu vou ser desse jeito na vida? Poder falar quando xingar a pessoa. Não, quando? Então, assim, era divertido, porque eu brincava. Eu e a Thaís, a gente somos irmãs, assim, de vida também agora. Beth Goulart, dia sim, dia não, eu falo com ela. Que legal. A gente amanhã eu vou estar com ela, inclusive, tá sempre presente. Que legal. E era muito bom, porque como a minha personagem não era bíblica, então acho que os autores ali, eles tinham a liberdade de colocar toda a pimenta ali, né? Porque a história do Josué, a Aruna não era a Bíblia, a Aruna também não é bíblica. Não, também não. Então, mas o Josué, sim. Então, eu não podia mexer nele, né? Exatamente. Na questão da história. Mas com nós duas, ele podia. Então, todo esse arranca-rabo, que é o feijão com arroz de uma dramaturgia, né? A mocinha e a vilã. Então, a vilã é atazanar a vida da mocinha. Acabou. E aí, eu ficava tentando defender a minha personagem, né? Porque a minha mãe ficava projetando em mim algo que tinha que casar com o líder ali daquela sociedade. E aí, por isso que ela se tornou quem se tornou. Ela era meio que irmã da Cinderela. Ela queria ser a rainha, ela queria ser... mas foi muito divertido. Eu adorei, foi a primeira vez que eu coloquei Mega também, né? Na Record eu sempre coloco Mega, sempre ficou com os cabelos. Pintei o cabelo de preto, foi muito mesmo. Legal. O elenco foi também mesmo. Maravilhoso, foi muito divertido, assim. E esse personagem, até hoje, foi o que eu disse, até hoje, por onde eu passo, internacionalmente, nacionalmente, quando eu saio, assim, Samara, parece que tava passando onda. E passou, né, mesmo? também. Também passou a tarde, né? Passou a tarde. Por isso também. Então, também. Então. Mas todo mundo lembra, todo mundo. Mas o que eu acho que é legal, que geralmente nas novelas bíblicas tem muito disso, né? Obviamente a Bíblia tem todas as nuances, histórias e todas as tramas de tudo que é jeito, né? Tá lá, tá escrito já. A gente já tem um exemplo. Mas o que eu acho legal é que, por exemplo, no final, né? Ela meio que se arrependeu, pediu perdão ali de alguma forma. E são esse tipo de cena que elas ensinam as pessoas de alguma forma, né? A refletir. Tá vendo aquela pessoa que fez o que fez. No final ela viu que assim, não valia a pena e ela morreu, né? Se eu não me engano, né? Isso terminou. Acho que pelo bem ou pelo mal, foi. Pelo bem ou pelo mal, a gente acaba passando essa mensagem, né? Essa reflexão. Olha só, se você seguir esse caminho aqui, você vai chegar ali. Se você seguir esse caminho, ela ficou doida. Ela foi pro meio do deserto. Foi isso mesmo. Ficou no meio do deserto, falava Josué. E passou um tempo, assim, aí encontra ela lá numa caverna já desfalecendo, assim, pedindo desculpas antes de morrer. Foi isso mesmo. Mas passou a vida toda em busca daquilo que não era pra ela, né? Era nítido que não era. E qualquer tentativa de se relacionar com outra pessoa, ela fazia questão de dar errado. Tinha lá o Abel Abelhudo, que ela lá... um pretendente pra ela, e ela falou, agora eu vou botar pedra nessa comida dele. Então, não adianta, né? Não tem como dar murro ponto de faca, né? Tem coisas que não adianta a gente ficar querendo. Se não tá dando certo, muda a rota e tenta encontrar o seu caminho. Mas eu acho que foi bem... Eu me lembro que foi bem marcante, realmente, foi um papel bem interessante, assim mesmo, que as pessoas falavam bastante. Eu me lembro que no entorno também, no bastidor e tal, foi bem legal, assim. E eu acho que é interessante ver esse tipo de situação, né? Porque geralmente, né, as pessoas que têm esse tipo de perfil, de atitude,
geralmente elas terminam mal, né? Geralmente a pessoa que ela é assim, ranzinza, a pessoa que enxerga a vida dessa maneira e tal, geralmente termina-se mal. Geralmente o que você planta é o que você colhe, né? É uma lei meio que da vida, né? Você não vai plantar banana e não colher banana. Geralmente é isso, Exatamente. né? Essa é a realidade. Então acho que isso é muito legal porque assim, realmente, acho que a dramaturgia, o audiovisual, ela tá muito aí para poder explicar para as pessoas, porque realmente a Bíblia ela tem um texto difícil para algumas pessoas, para uma realidade do nosso país, assim, a pessoa entender aquilo. Então, quando você bota aquilo numa tela, né, você consegue explicar de maneira muito clara para as pessoas, né? Claro. E eu acho que ficou bem claro ali, né, e tal. Então, acho que o aprendizado que eu tirei dali, né, eu falei, caramba, né, você vê, né, a pessoa faz o mal, mas você vê, ela acabou mal. Eu me lembro dessa cena, uma caverna, assim, que ela terminou ali e tal, né? Era com o Rick Tavares. O Rick Tavares que me pegou no colo. Foi mesmo. Eu não me lembro qual era o personagem do Rick, mas realmente, né? Ele era... isso mesmo. Mas eu não lembro o nome. Era isso mesmo. Você acabou nos braços ali e tal, dele. Né? Foi uma cena legal e tal, onde ela pede perdão e tal. Foi isso mesmo. Mas eu acho que isso ajuda as pessoas, né? Ó, esse é o caminho, esse é o final do caminho e tal. Então eu acho que essa reflexão foi bem legal. Eu acho que entra muito na questão do olhar, né? Uma coisa que você até falou quando você veio fazer seu primeiro trabalho, é falar assim, caramba, sol, praia, tô gravando no Rio de Janeiro. Eu acredito muito que, e isso é bíblico, né? Isso é um princípio bíblico, né? Que, vou até falar esse versículo, porque ele é muito bom. Que diz assim, foi até Jesus quem falou isso. Diz assim, a candeia do corpo são, Mateus 6, 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Eu vejo muito isso nessa questão de ver a vida, né? De como, é exatamente o que está escrito assim, como as pessoas veem a vida, como elas enxergam. É o que você falou, viu que não deu certo? Recalcula a rota, vai por outro caminho. Mas tem pessoas que elas fazem questão de, se você enxerga as coisas de um jeito negativo, vai ser negativo, vai ser ruim. É o que você falou, eu tô indo gravar na praia, eu tô feliz, era o que eu queria fazer. E eu acredito que ter essa visão, ter esses bons olhos pra vida, pro seu trabalho, pro que você faz, é o que mantém tendo graça. Sim. Eu acho que quando a pessoa perde, começa a ter esses maus olhos, essa luz se apaga dos seus olhos, tudo perde a graça. Você pode estar fazendo algo incrível que não... Não, porque, por exemplo, ela tá falando da realidade dela, né? Mas provavelmente existiam pessoas naquele mesmo lugar, naquele mesmo set, que estavam com um olhar completamente diferente. E... estavam sendo a Samara na vida. Exatamente. Não posso falar o nome, tô brincando. Nos bastidores. E eu acho também que... Nossa, que perdi que eu ia falar. Você acha... A gente tava falando aqui dessa história da maneira de olhar. De você não fazer com o outro aquilo que você não quer que faça com você. Então, sim. a Samara, ela fazia um monte de coisa errada com a irmã, né? Ela brigava com a irmã, ela desejava tudo da irmã. Ela era má com a irmã. Se fizesse com ela, né? Se a Samara ia morrer. Então, não faça com o outro aquilo que você não quer que faça com você, porque senão isso vai voltar. De alguma maneira, né? Vai voltar. E se manter em estado de graça, de gratidão, né? Esse olhar gracioso só traz mais graça, né? Quando a gente tá vibrando a positividade, vibrando a gratidão, porque às vezes a gente só corre atrás de Deus na hora de pedir, né? A gente vai lá, ó. Na hora da dor. Vai pra igreja, ajoelha, ai meu Deus, tô sofrendo, tá bom. Aí Deus, tá bom. Aí depois esquece, pô, obrigado, beleza. E aí esquece, aí só volta na dor. Continua no estado de graça, continue agradecendo. Eu sigo isso assim na minha vida sempre. Conquistei aqui, vou continuar agradecendo porque eu quero conquistar mais ali, e assim vai, fora os perrengues da vida, né, que vão acontecendo, e aí a oração tem que ser mais intensa. Mas estar em estado de graça, acho que isso vai reverberando, né, na nossa vida. Exatamente. Vai tornando a vida interessante, vai deixando você feliz. Enxergar dessa forma vai mantendo a pessoa feliz, né? Eu até tava ouvindo um podcast mesmo do Thiago Brunet, ele contando sobre o último livro que ele escreveu, né? E é um livro onde ele tava escrevendo aquele livro, ele tava entrevistando vários milionários e pessoas, enfim, até na casa do bilhão e tal. E aí, tava entrevistando essas pessoas, foi almoçar um dia na casa de um desses milionários, e chegou lá,
Enfim, tava esperando o quê, né? O cara milionário. Você tá esperando uma honra, né? Coquetéis, lagostas vivas pra você escolher na... Viva? Meu Deus. Então... É que nem no aquário do restaurante, você escolhe qual que você quer. Que dó, né? Ufa. Aí, entendi. Enfim... E aí chegou lá, tava lá ele, abriu um potinho na geladeira com a saladinha, pegou um bifinho, fritou ali um peitinho de frango. Olha aí. Serviu ali na cozinha mesmo, daí não tinha chefe, não tinha nada. E aí ele falou assim, vamos almoçar e tal. E aí ele tava falando a respeito disso, que ele falou assim, olha, eu podia ter aqui um chefe, eu podia almoçar no restaurante Estrela Michelin, mas eu não faço isso. Porque se eu fizer, eu vou me destruir. Porque vai chegar um ponto que nada mais vai ser novidade pra mim. Se eu torno essa novidade, né, uma coisa ali diária, corriqueira, vai chegar uma hora que é só parte do meu dia. E eu acho que é muito isso. Se a gente começa a ver, né, o que a gente tem ali, não viver realmente essa novidade, não ter esse olhar de, poxa, que legal, eu tô podendo vivenciar isso, experimentar isso. Chega uma hora que você vai se destruindo. Se você não tiver essa visão boa, você vai se tornando trevas mesmo. Porque tudo... A comida perde o gosto. Isso daqui eu já provei. Não tem mais novidade. Daqui a pouco tudo fica insosso, né? E aí ele tava falando sobre isso. Então, não, eu como aqui, eu mesmo faço minha comida e tal. Até ele, podendo vivenciar muitas coisas, ele se guardava para certas ocasiões, justamente para preservar o próprio emocional dele. Eu falei, nossa, isso é muito interessante. A gente não para refletir sobre isso, né? Até como esses perrengues que a gente passa às vezes no dia a dia, eles nos beneficiam. Porque nos dias bons você vai agradecer, você vai falar assim, ai, que dia gostoso, que dia tranquilo. Você vai poder experimentá-lo. E tá muito no olhar, né? Assim, o valor das coisas, né? Depois que a gente vive, né, Paloma, é mais fácil a gente poder fazer esse tipo de avaliação, né? Te dar um exemplo, você já vivenciou isso, obviamente, você inclusive tem nome em prato de restaurante, né? Você é chique. Você é chique, você tem outro nível, mas tudo bem. A gente, né, falava assim, caramba, um dia eu quero muito comer naquele lugar, XYZ, né? Beleza. Aí a gente comeu uma vez, a gente comeu duas... A gente comeu 3, e daqui a pouco a gente viu que assim, caramba, a gente pensou que a gente ia ficar super feliz porque comeu naquele lugar. Daqui a pouco você vê assim, passou, não tem, é isso, legal. Aí hoje em dia eu tô com a Débora em casa, sabe, vamos comer arroz com feijão, nossa, que delícia. Mas comer maravilhoso. arroz com feijão, né? Eu amo arroz com feijão. Gente, um ovinho frito ali na hora. Nossa, é uma realidade que assim, quando você experimenta, é mais fácil você saber isso. A pessoa fala, nossa, eu queria muito viajar de avião. Você viaja 10 vezes, 15, você fala assim... Pois é. Ai, já começa a dar uma... Não, eu que vivo na ponte aérea, todo mundo fala assim, nossa, viajar de avião, você tá assim pra baixo, ai, que chique, que chique. Eu falei, que chique. Ai, já tá cansado. Se eu pudesse me teletransportar lá pra São Paulo, seria mais fácil. Mas tem essa coisa de ponte aérea, leva até trânsito, é um perrenguezinho, aeroporto, nanana. Então já perdeu esse glamour, né? Tem coisas que já não enche mais os olhos. E aí a gente começa a dar valor à simplicidade mesmo, o dia a dia, o feijão com arroz, o cotidiano. Todo mundo... o que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu nada. Nada. É um nada que é tudo. É isso aí. Porque esse nada é tão preenchido com tudo, literalmente, que só a gente sabe na nossa intimidade, assim, do dia a dia, com as pessoas que a gente tá acostumado a viver. Não tem que estar maquiada, não tem que estar arrumada, não tem holofote, não tem que estar na pose. Porque o meu meio, às vezes, exige muito disso, né? O tempo todo, e tal, e aí isso suga, né? Quando a gente tá divulgando um trabalho, é claro que é gratificante, é claro que é legal, eu gosto, faz parte do meu trabalho, mas quando você chega em casa, você tá... Você descansa, né? Meu Deus, assim, e agora? Então, assim, quando eu tô fazendo nada, eu tô tão feliz. Também. Eu te entendo. Às vezes é bom. E outras rotinas também. A rotina de mãe, no trabalho, quando você tá em casa... Pô, chegar a botar o chinelão, botar o pé pra cima. Ai, meu Deus do céu, desliga o telefone. Né? É importante a gente se desconectar pra conectar. Né? Mas eu acho que isso é muito legal. É a questão do olhar, do valor e tal. E isso vai mudando, né? A gente vai passando o tempo, a gente vai vendo como essas coisas mudam, né? Mudam. É bem... Os valores. Os nossos valores, princípios, aquilo que você realmente dá importância, não dá... Me lembro que o moleque falava assim um dia, eu queria tanto ter aquele carro. Hoje em dia eu falo assim, eu queria um carro maior só pra botar a cadeirinha e botar a mala, tá tudo certo. Sabe? Eu não quero mais nada disso. Nossa, eu penso no supermercado, sabe? Aí não cabe o carrinho, mas as compras, o porta-mala maior. Tem essa de, mas esse carrinho é bonitinho. Mas não cabe. Pois não você começa a mudar as tuas você sai da futilidade, né? Sai da área da superfície e vive o mais profundo, vive o que é mais... Exatamente. Exato.
Ó, vamos virando a página pro segundo papel em Apocalipse, né? Sim. Apocalipse foi uma novela muito tensa, né? Foi muito difícil, assim. Foi uma coisa bem... Foi pesado de fazer, né? E tal. Pra todos nós que lá estávamos, né? Primeiro pela complexidade do texto. Não é um texto muito simples. Mesmo no meio cristão... são poucas pessoas que têm discernimento e facilidade de entender aquele conteúdo, aquele texto. Você vai falar de taças, cavaleiros, uma série de outras coisas que estão escritas lá, né? Ele é difícil de entendimento mesmo. E... a novela tentou retratar aquilo, né? De uma maneira ali mais simplificada, vamos dizer assim, dentro do que foi possível, né? E obviamente eu lembro que logo no começo começou com um arrebatamento, aí sumiram algumas pessoas ali, né? Foi alguma coisa nesse sentido ali nos primeiros 20 episódios, sei lá, alguma coisa assim. E depois a sua personagem, que eu me lembre, foi a que casou, na verdade, né? Com o que seria lá o Ricardo, o Goldman, foi o anticristo, né? E tal. E aí? Como que é isso? Porque assim... biblicamente, isso tá lá, isso é uma realidade, tá escrito lá que vai existir um cara amanhã, que ele vai ser esse cara do mal ali, que vai controlar, enfim, e tal. Como é que foi viver esse negócio, assim... é diferente de tudo, né? Acredito que você não... Primeiro que minha mãe quase morreu do coração, né? Filha, você vai me casar com o anticristo? Vai me casar com o diabo em pessoa? Ai, meu Deus, tá amarrado em nome de Jesus. Ai, Deus do céu. Aí, ó, não posso tomar posse disso. Pelo amor de Deus. Tá amarrado. O que eu vivi lá já passou. Não tomo posse disso. Não quero um Ricardo na minha vida. Não quero. Mas foi pesado mesmo. É incrível como... Eu acredito muito nisso de vibrações, né, de energias, que a gente estava falando de um assunto muito pesado, né, que está na Bíblia, que já foi retratado em filmes, e a gente tá vendo acontecer. Pandemias, tempestades e furacões, enchente, tsunami, doenças, muita gente morrendo, muita coisa já está acontecendo. Acho que a gente vive um apocalipse a cada dia, se for pensar. Pequenos apocalipses, né? A maldade, ela tá aí. A violência, muita gente mascarada na política, na sociedade, na saúde, na educação, nas artes, na cultura, em todo lugar, no mercadinho da esquina, né? A maldade, ela está, ela né? Então, a gente lidou com essa realidade muito de frente, né? E que tá acontecendo aqui. Agora. E a minha personagem, ela virou uma chavinha ali, infelizmente, pro mal, assim. Que ela tava ali, ela era uma boa pessoa. Ela tava bem ali, né? E aí se apaixonou por um homem totalmente mascarado. Isso acontece muitas vezes. Muitas mulheres se iludem. E aí quando vive uma relação abusiva, uma relação tóxica, uma relação que não tem volta... E aquilo foi mexendo psicologicamente com ela, ao ponto de ela se suicidar por aquele homem. Ela se matou, né? Foi ela isso mesmo. Ela se mata. Aí na hora que chegar lá em cima, vai pra onde? Exatamente. Eu acabei queimada no mármore do inferno. Subsolo. Fui pro subsolo direto, tenho foto. Os atores, tudo... Olha... Foi mesmo. Que situação. Mas é bem legal você ter falado isso, né? Porque realmente, né? Eu não tinha enxergado por esse olhar, realmente, né? Muita gente se envolve em tipo de relacionamento, né? Sim. Uma pessoa boa, ela acaba ficando ruim, porque ela acaba se juntando a uma pessoa que carrega aquilo, né? Daquela forma, né? Então, Sim. olha a responsabilidade, o cuidado, a importância de escolher bem, né? Com quem você quer andar ao seu lado, né? Porque às vezes o relacionamento começa a mil maravilhas, tudo lindo, maravilhoso, mesmos objetivos, foco, né? E aquela pessoa vai se transformando, e aí você, por amor, você quer ficar naquela relação... porque você se sente segura de alguma maneira e você acha que aquela pessoa pode mudar também. Tem muito isso, né? Eu sou a rainha disso. Inclusive. Aí, você acha que a pessoa vai amadurecer, que a pessoa vai mudar com o tempo, e aí isso não acontece nunca, não passa, e quando você vê, você tá dentro de um buraco que você não consegue sair, né? E aí você pede ajuda e não consegue, de jeito nenhum. É difícil. Mas é uma realidade de muita gente, viu? A gente acaba ouvindo, lidando e conversando com muitas pessoas, e a gente sabe que como isso é um lugar difícil hoje, viu? Assim, a coisa do relacionamento e desse tipo de situação mesmo, da pessoa, a pessoa ser legal, ela se junta às vezes com uma pessoa que não é tão legal. Mas eu acho que é muito isso. A principal característica, né, do anticristo é justamente o engano, né? A falsidade, a mentira, né? O diabo é o pai da mentira. E eu acho que as pessoas... É exatamente isso. É uma pessoa que ela mente, ela é enganosa. E ninguém entra consciente num relacionamento assim. Ela vai por uma
história que é vendida pra ela, um bom vendedor, né? Claro. Vende É um ator. uma história. É isso. É um ator, atua na vida, Exatamente. né? O que é péssimo. Mas às vezes não é nem por maldade. Às vezes eu acredito isso também. Às vezes não é que a pessoa é má. Mas aí o diabo, que você falou que é o Deus da mentira, usa as fraquezas daquela pessoa. Porque somos todos frágeis, né? Eu acredito nisso. Nós somos todos humanos, a gente erra. Sim. Só que quando a gente tá vulnerável, quando a gente não tá muito posicionado, muito certo daquilo que a gente quer, quando a gente não tá maduro, o Deus da mentira pega. Minha mãe fala que é o encardido. O encardido vem e vai pegar. Encardido. Ele vai te atazanar a vida. E aí aquela pessoa acaba se tornando um demônio. E ela não é porque ela é má, é porque ela tá deixando aquelas fraquezas se potencializarem. E aí destrói ela mesma, destrói quem tá no lado, destrói qualquer tipo de relação profissional, pessoal, familiar, afetiva. E aí quando você vê aquela pessoa tá levando todo mundo junto. Então, pra você sair dali é muito difícil. Então, a pessoa pode ser boa, ela pode até ter vontade de querer mudar, de querer fazer diferente. Só que quando ela se permite cair nessa vulnerabilidade, não consegue sair, aí o encardido monta em cima. Entende? Geralmente ele vai realmente nessas brechas, né, que a gente acaba dando, né? Geralmente são os pequenos detalhes que você acaba daqui a pouco quando você vai enxergar e já foi. Você já tá no fundo do poço, já tá lá. E já magoou alguém que você ama, né? Como é que você consegue dizer te amo e tratar uma pessoa de uma maneira desrespeitosa? Não honra honra a tua palavra. Se você diz que ama, né? Honra a tua palavra. Mas aí, às vezes, a pessoa não consegue. Eu acho que é muito isso que você falou, né? A própria pessoa, ela até quer, mas ela não sabe o caminho. Porque, na verdade, a gente só consegue oferecer o que a gente tem. A gente só consegue oferecer o que a gente é, né? Isso é uma coisa que eu acho que vale pra qualquer relação, né? Seja a relação afetiva, seja até familiar. Com crianças, né? Eu penso muito nisso com relação à Alice, né? Quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei com ele, eu falei assim, nossa, eu estou feliz, mas eu entendo que, assim, eu sou uma pessoa feliz, ele é uma pessoa feliz, nós somos felizes, então ela vem pra somar nessa felicidade. Eu acho que é muito pesado, tipo isso, a criança vai me suprir uma necessidade de afeto. Preencher um buraco. Vai preencher um buraco. Não. E eu acho que isso acontece muito nas relações. A pessoa ela tem questões dela não resolvidas, que às vezes são muito profundas, assim, né? Com as pessoas que a gente convive, as histórias que a gente ouve, né? De relacionamentos de pessoas, a gente vê que, poxa, são questões. É isso que você falou, não é nem maldade. Mas às vezes a pessoa ela tem ali uma coisa tão profunda, não resolvida dentro dela, que ela vai tentar seguir com a vida, mas enquanto ela não resolver aquilo ali, ela não consegue, e aí vai destruindo, porque a outra pessoa, ela não vai conseguir suprir aquele buraco, ela não vai conseguir entrar ali, então provavelmente a outra vai tirar até não ter mais o que tirar dali. Aí suga a alma, né? Vai sugar a alma, exatamente. Vai sugar a alma. A alma do outro. É assim. Exatamente, é difícil. Não, a gente acredita, mas assim, o principal, nós acreditamos na redenção. A gente acredita que as pessoas ruins podem mudar, elas podem ser boas, podem recomeçar. A gente acredita nesse caminho, né? A gente não vamos condenar ninguém pra sempre. Não, né? Nós acreditamos nisso, né? E justamente que esse buraco, só Jesus consegue preenchê-lo de fato, né? Cristo, ele consegue... Porque é o que nós acreditamos, né? Que o meio, né, onde você tá, você depende dele, digamos assim, né? Sim. Uma vez eu ouvi uma pregação a respeito disso e eu achei muito interessante. Que, por exemplo, o peixe, ele precisa da água pra respirar. Se você tira do seu ambiente, do ambiente onde ele foi criado... Sim. Acabou o peixe, acabou, enfim, o oceano, acabou tudo. Ele precisa daquele lugar, né? O pássaro, ele precisa voar, ele precisa do céu. E o ser humano, né? A Bíblia fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o ser humano não consegue viver sem Deus. Ele não consegue viver porque Deus é esse ambiente. Ele que nos criou. Então, todo mundo nasce com um vazio ali.
E é lógico que questões familiares e a vivência vai aumentando, às vezes, esse vazio. E Deus, ele é o único que consegue preencher completamente, né, esse vazio. É algo que a gente tem falado muito aqui, porque foi o que eu experimentei na minha vida, né? Eu vivi, enfim, cresci num lar maravilhoso, pais maravilhosos, família maravilhosa. Enfim, me casei e tinha uma família maravilhosa, marido maravilhoso. E eu tinha um buraco. Que ninguém conseguiu preencher. Eu tinha um buraco ali que não se preenchia com nada. E isso era muito frustrante pra mim. Inclusive, eu era uma pessoa religiosa. Meu pai é pastor, eu cresci na igreja. Eu já morei dentro da igreja. A gente já morávamos num apartamento que era dentro da igreja. Então, assim, era complexo pra mim entender. Poxa, teoricamente, era pra estar tudo lindo. Por que não tá? Né? E eu entendi que nem a religião consegue resolver isso, sabe? Isso foi duro pra mim de ver que, cara, eu só tinha uma religião, eu não tinha relacionamento com Deus, eu não sabia quem ele era de verdade. Então, quando eu vi que nada preenchia, foi quando que eu falei assim, não, pera, então deixa eu ver o que tá aqui que eu não tô pegando, né? Porque eu sigo ali um ritual. Exato. E não resolve, eu ainda tô com um vazio aqui na minha alma, sabe? Tem alguma coisa faltando. E aí foi quando que eu comecei a me relacionar com Deus, ter uma relação de amizade com Ele, sabe? E aí eu comecei a falar assim, nossa, foi preenchendo, até que eu falei assim, nossa, então isso é estar feliz, né? Foi quando eu entendi o que era felicidade, que coisas externas não iriam suprir isso. E para mim foi assim, desde que eu tive esse relacionamento com Deus, comecei a viver esse relacionamento com Deus, eu comecei a experimentar a paz. Né? Então, aquele vazio, aquela saiu, assim, eu comecei a vivenciar em paz. E aí, você consegue viver bem, você consegue valorizar, quando você consegue... tá em paz com você mesma, né? Deus do seu lado, você sentindo a presença dele. Aí você consegue viver feliz. Você consegue viver feliz. Tem os trancos e barrancos? Tem. Mas, claro, tem, porque nada é um mar de rosas, né? Claro, é sim. difícil. Mas se você tá em paz, né, com você, acho que é a primeira coisa, realmente. Porque senão você começa a apontar o dedo pro outro com 3 apontados pra você. Exatamente. Começa a olhar pra quem tá no lado, te julgar por isso, por aquilo. Por que você tá apontando tanto o dedo pra mim? Aí depois você vai fuçar, entendi, porque você faz, porque você já passou. Exatamente. Então você tem que resolver as tuas questões pra depois você se relacionar comigo. Né, com a vida, com o trabalho, isso. Porque senão vai tudo com as pessoas. Degringolando com as pessoas. Mas eu queria saber, Batseba, e aí? Como que foi viver esse personagem marcante? Acredito que as pessoas na rua deviam falar com você e tal, e essa coisa toda. Como que foi viver, talvez, é um personagem que, pra quem é da fé, pra quem acredita, Davi é um marco em Israel e tal, essa coisa toda, ele é um personagem muito importante, né? Sim. Como foi essa experiência, né? Avassaladora. Olha, Batseba. É aquela coisa quando o personagem escolhe a atriz pra viver. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou viver Batseba, é isso mesmo. É aquela coisa de ler o texto e falar, meu Deus do céu, Paloma, Teso, assim, algumas coisas. Que, gente, foi um turbilhão de emoção. Por diversos motivos. Assim, primeiro que é uma personagem, como atriz, assim, é um personagem maravilhoso, né? Porque ela tá ali no relacionamento dela com um grande guerreiro, Urias. Um homem maravilhoso. Eu, por mim, ficava com Urias. Não há problema. Porque não há problema, dor de cabeça. Não sei quantas esposas. Tem muita mulher pra administrar. Gente, como que... Não consigo dividir, assim. Né? Não dá. Então, assim, e aí vira uma chavinha e começa a se interessar por aquela pessoa, e aí começa a seduzir aquela pessoa e vai trair um homem de bem. Então, todos esses conflitos de personalidade, pra mim, atriz, é um prato cheio. Falei, caraca, trabalhar todos esses nuances, pra mim, maravilhoso. Isso foi um ponto. Outro ponto foi a questão da maternidade, pra mim. Quando fiz eu tive uma semana gravando as cenas, né, que ela perde o filho. Aquilo pra mim, eu saía do estúdio com os olhos inchados, fã. Teve uma cena que eu lembro que o Léo falou, não, vamos gravar, que a Paula não tá conseguindo falar. Porque eu tava, sabe quando você fica fanha? Porque eu passei o dia todo chorando. Que aquela cena que eu tô segurando ele aqui, assim, que a câmera vinha, já não tinha mais forças pra chorar. E eu quero ser mãe, então pra mim, mexeu muito com o meu lado maternal. de eu fazer a cena, estou grávida, tive o filho, perdi o filho. Cara,
foi dificílimo. E como personagem, assim, pensando na Batseba, a história, né? Eu acho que, assim, aquilo que você não muda, você escolhe. Então, assim, ela sabia que estava seguindo a interpretação que a gente usou, né, na série. Ela sabia que estava no caminho errado. Desde o início, ela sabia. Aquele homem já tinha suas milhões de esposas, ela já estava prometida, ela já estava num casamento legal. Por que você ficou ali insistindo naquilo? Por que você não mudou a rota? Porque se você não muda a rota, você não sai dali, né? Então, ela cavou aquilo, ela cavou esse pecado que depois os dois acabaram se punindo pro resto da vida e sofrendo as consequências. Então, acho que a vida dá a oportunidade da gente mudar, porque senão a gente acaba escolhendo. E em outros exemplos, assim, você tá se sentindo cansado. Se você não descansar, se você não parar de trabalhar um pouco, se você não reservar um tempo para você, você vai ficar doente. Então você precisa mudar, porque senão você escolhe ficar doente. Ela precisava mudar o olhar para aquele homem, porque ela acabou escolhendo viver essa traição. Óbvio que é, porque é um rei maravilhoso, ela é uma mulher sedutora. Se permitiu entrar no quarto, meu amor. Já saiu em pecado. Já saiu toda errada, toda troncha. Não, e as pessoas evitar, todo mundo teve todo um movimento para que não mas ela foi. Quando ela olhava para ele, eu lembro que tinha muito isso nas rubricas do texto, assim, é como se fosse hipnotizada. E eu levava isso muito para mim, assim, não, eu só posso fazer isso hipnotizada, porque eu tô com um homem maravilhoso aqui, é uma coisa de tum. E aí vai. E nessa aqui, quando sentiu isso, vai e não pensa mais. Faz tudo que tem que fazer. E aí depois a realidade veio à tona e aí realmente virou o mundo de cabeça para baixo. Até a redenção dele, né? Depois que aí já não era mais comigo. Mas foi assim, personagem da vida também. Outro personagem que foi forte e reconhecido nas ruas também. Legal. Todo mundo me xingava. Mas por que você foi trair Urias? Por que você quis entrar naquela competição de um monte de mulher? Você é uma traidora. Eu li num livro assim, né? Que Batseba tinha uma mente brilhante e uma beleza incomum. Então, ou seja, ela era uma pessoa inteligente, tanto é que ela se mostrou inteligente mais à frente, né? Quando ela até briga para que Salomão assuma o reino de fato, ela se coloca nesse lugar, né? Então, eu acredito que ela é isso. Ela tinha essa consciência, ela sabia que isso era errado, ela tinha, mas ela, enfim, se permitiu estar nesse lugar, né? Mas eu acho que tem duas coisas ali que são muito legais para mim, que, primeiro, né? Assim, trazendo para nossa realidade, né? Tudo bem, esse exemplo é um exemplo de adultério, né? De adulterar. Mas a palavra adultério, ela vem do adulterar, né? Adulterar, você pode adulterar um combustível, você pode adulterar no seu trabalho. Tem N maneiras que a palavra adúltero você pode encaixar ela, né? Então, trazendo para nossa realidade, né? Você vê que se você, de fato, adultera alguma coisa, né? Isso provavelmente vai trazer uma consequência por um longo prazo, né? De alguma forma. Haverão consequências, né? Para quem toma esse tipo de atitude, decisão. E ficou muito claro na história, para quem conhece a história de Davi. Davi depois não teve mais pais em casa, os filhos, Absalão, Tamar, foi estuprada pelo Aminon, enfim. Teve uma série de situações, né? Consequências a partir disso, né? Dessa decisão. Mas o que eu acho que também tem esse outro lado, né? Davi realmente, assim, a gente tá falando de um rei fora da curva, né? Escolhido de Deus, é aquele homem segundo o coração de Deus, e é um cara que, você imagina, Saul ficou perseguindo esse cara porque o cara, ele incomodou, né, ao ponto das pessoas só falarem dele. Ele deve ter sido um movimento, uma coisa que a gente não tem noção. Hoje em dia, né, você pega a rede social, pega o cara mais famoso do mundo hoje, sei lá, o Cristiano Ronaldo, né, assim... Ele foi muito mais do que aquilo, porque naquela época só se falava dele, ele era aquele cara. E no primeiro momento não era nada, né? Era um pequenininho, era o irmão mais novo ali da família, pequenininho, não sei o que, de repente lutando com um gigante. Mas tem um ensinamento muito legal disso, né? Porque ele era um pastorzinho de ovelha, ficava lá isolado, né? Nem ficava em casa e tal. Mas numa palestra que a gente assistiu, né? A pessoa falou isso, né? Falou, mas ali Deus já estava preparando ele para cuidar de outras pessoas, né? No começo foram ovelhas, eram coisas ali mais simples, mas depois ele pastoreou uma nação, né? E virou o que virou, né? Que foi, enfim, um grande rei Davi e tal. Mas, voltando para Batseba, né? Nessa história, né? O que eu acredito, né? Acredito que essa coisa do adulterar, eu queria falar sobre isso, eu acho que assim, é importante a pessoa saber que esse tipo de ato, não só a traição
conjugal, e aí tem N tipo de problemas que você pode encaixar. Isso vai te trazer algum tipo de consequência mais à frente. No caso dela, que foi perder o filho, foi uma dor muito grande. Sim. Enfim, ela teve outros filhos depois e acabou, de fato, gerando a Salomão, e aí entrou na linhagem, né, de... Aqui que eu acredito, né? Hoje em dia, mulheres, né? Mulheres, enfim, você tem hoje em dia... Acho que nem tem tantos Davis assim por aí, né? Tem pessoas bem só menos... Só teve um, né? Só teve... Acho que não é esse o cenário de hoje em dia. Não tem tantos, assim, heróis, assim, desse porte e tal. Mas mesmo por esse tipo de pessoa, né? Se você toma uma decisão errada, por mais que... É o cara certo, né? Mas tomando uma decisão errada, a consequência disso... Então, você pode estar olhando para uma pessoa que talvez seja uma pessoa aparentemente certa, uma pessoa boa e tal, mas se tem algo errado que te faz chegar até essa pessoa, essa situação... Os fins não justificam os meios. Exatamente. Isso é uma realidade hoje, né? As pessoas buscam... fama, ascensão, sucesso, e tudo muito rápido, né? As pessoas querem dormir pobres, acordarem ricas. Pois enfim. Acho que a gente pode usar um exemplo bem simples, tipo, adulterar o número de seguidores, né? Uma coisa assim, simples, corriqueira. Hoje em dia já dá até shadow, já bane, né? Tem até penalidades ali nas redes sociais. Mas é uma coisa assim, tão... Porque é isso, você pode até comprar seguidores, mas você não vai conseguir ter o engajamento que você precisa. Então, de qualquer forma, aquilo ali é uma mentira e não vai te gerar o resultado que você quer, né? É muito simples. E ali tem dois erros, né? Assim, tem esse erro da questão do adultério e tem o erro que, assim, né? Davi deveria ter estado na guerra, né? Ele deveria estar trabalhando, ele deveria estar num outro lugar errado. Então né? É a importância de você também cumprir com as suas obrigações dentro do lugar que você estiver, né? Eu acho que isso é uma... eu acho que essa coisa, né, da traição, do adulterar, do adultério, você tá se enganando, né? Porque quando você tá indo contra algo que você se comprometeu, seja com alguém, seja com algum compromisso, seja com a sua profissão, seja com a sua família, seja um encontro, vou me encontrar no bar com os amigos. Ah, não vou porque eu tô trabalhando e você, de repente, tá dormindo. É uma coisa pequena, né? Mas você tá se enganando. Pô, seja verdadeiro. Ah, não vou porque eu não quero, eu tô cansado. É simples, né? Então, a partir do momento que ele traiu, né? Ele tá enganando ele mesmo. Que ela traiu, ela tá enganando ela mesma. Porque eu tenho um compromisso aqui, né? Então, acho que aí é a pior das traições, né? Quando você percebe que você tá traindo... Você primeiro trai você. E aí depois você vai acabar traindo qualquer situação que você tenha se comprometido. E tem o segundo estágio, né? Que você vai corrigir o erro pior ainda, né? Teve isso aí. Olha, a pessoa aqui com o pé aqui embaixo, ó. Me corrigiu o erro. Então vai lá, manda o cara lá pra linha de frente. Jesus! Olha que loucura. Nossa, isso Olha que loucura. Não, ali foi uma... Nossa, uma tragédia. Tragédia grega. Você vê que ali... Ou seja, uma série de decisões erradas, né? Na verdade, você vê como é importante você ter... Enfim, ou tomar, né? Ou tentar tomar boas decisões, né? E a importância também de você ter pessoas do bem ao teu lado, né? Porque no caso de Batseba tinha ali o avô, Marquinhos Winter, maravilhoso, outro presente da minha vida, um grande ator, as nossas cenas, ele parceirinha, ele vibrava com as nossas cenas. Porque tem uma pessoa que não é bacana ao seu lado também, te faz te afundar mais ainda. Porque ele não, ao invés de vamos falar a verdade, vamos lidar com a verdade, vamos buscar se corrigir, calma aí, vamos fingir que isso, não, vamos fazer isso, não, agora ele vai pra guerra, não sei o que, você só piora, não adianta. Foi. O que parecia ser uma boa solução, né? Acabou criando um problema ainda maior pra ele. Muito maior. E depois ele puxou, obviamente, a Batseba pro palácio, virou de fato uma das esposas e tal. Mas aí virou uma... Não era a preferida. Eu tenho um grupo com as rainhas até hoje. Tenho. As 7 rainhas estão ali, todas. A gente conversa assim de vez em quando. Foi aniversário de uma delas ontem, eu dei parabéns. Que legal. Mas aí quando a gente encontrou o Cirilo Luna, né? O nosso Davi. Aí eu encontrei com ele recentemente. Eu mando foto. Olha aqui, porque eu sou a rainha preferida. Porque é a última. Depois ela não existiu mais. Não existe mais pecado, não existe mais nada. Porque ele entendeu que ela era a mulher da vida dele. Foi a rainha de fato. Foi a rainha de fato. Foi. Não, e depois, né, ele acabou... Enfim, viveu, aí teve os problemas na família e tal. Mas no final, o que me chamou a atenção é que acabou... Que Davi, na verdade, precisou de uma concubina pra aquecer ele no final, né? Da vida dele, né? Ele acabou... Ou seja, ele teve uma série de mulheres... E acabou, enfim, tendo uma situação com Batseba, mas no final ele terminou sem nenhuma, né? Engraçado, né? Como que
aquela coisa que aparentemente seria um problema resolvido, ou que não seria um problema pra ele, no final das contas ele acabou sem ninguém, né? Então... Quem muito quer, ó. Exatamente. Olha aí. Quer muita coisa? Fica sozinho. Exato. Terminou sozinho. Mas obviamente que eu não acredito que nada aconteceu por acaso. Isso aconteceu pra mostrar pra gente, ensinar pra gente. Essa história ensina muito pra gente, né? A história de Davi, enfim. Tudo que ele fez, tudo que ele passou. E, enfim, eu acho que inclusive esse erro dele... Hoje é um dos erros que é mais ensinado e pregado em diversas aí denominações, igrejas e tal. Porque, de fato, é uma coisa muito clara, é muito óbvio pra gente ali que aquilo é errado e tal. E aquilo acaba ajudando muitas pessoas que, por mais óbvio que pareça, o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Né? Principalmente no mundo dos dias de hoje, né? Digamos assim, né? É importante. E como que a pessoa ela pode se reerguer, pode voltar pro caminho certo. Que é isso, né? No final... Batseba, Salomão, entra aí na linhagem de Jesus. Então, Davi morreu, mas morreu sendo o grande rei Davi. Então, era o homem segundo o coração de Deus. Então, ainda que ele tenha errado, né? Claro. É pra isso que existe o perdão. Nós vivemos aí na era da graça, então... mas ele foi fantástico. Ele se arrependeu na hora, né? Ele se arrependeu. Exatamente. Acho que é importante errar e se arrepender, né? Quando eu tava vindo pra cá... Eu tava ouvindo uma música no carro. Posso até te mandar essa música, ela é linda. E eu lembrei de você. Ai, meu Deus. Pode fazer eu chorar, porque eu sou toda sensitiva. Oh, meu Deus. E aí eu queria te falar esse trecho dessa música, que na verdade é um salmo de Davi. Agora que eu vi, eu não sabia. Que diz assim... Eu te louvarei, Salmo 139, versículo 14, que diz assim: Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Amém! E eu lembrei de você e essa música fala sobre isso, né? Sobre o quanto nós somos feitos de uma forma maravilhosa. E você foi feita assim. Amém. Essa pessoa maravilhosa, uma pessoa querida. Então, foi a forma como Deus te projetou. Ai, gente, única. Eu sou muito ligada aos sinais de Deus. Eu falo que Deus sempre fala comigo de alguma maneira. É um sinalzinho ali, é uma rosa que eu recebo acolá, uma palavra, uma obrigada. É isso, você foi feita essa pessoa única. Nunca existirá, nem existiu outra Paloma, alguém igual você, porque você foi feita de forma única e maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Eu escrevi isso. Olha, eu escrevi a palavra única ontem. Você que me segue nas redes sociais. Eu escrevi isso. Eu fui à missa e aí eu coloquei: eu sou escolhida e única ao olhar de Deus. É isso aí. Olha que legal. Confirmando. Não, e fique em paz, porque eu tenho, assim, a gente tem convicção, né? A gente vivenciou, a gente viveu isso, né? Então, hoje que a gente vivenciou, a gente tem uma filha e tal, né? A gente entende um pouco mais a relação de Deus Pai com seus filhos, né? A gente hoje consegue entender isso melhor, né? E a gente acredita, a gente fica assim, né? Que o meu irmão, por exemplo, não tem filhos. Eu tenho outros parentes que não falam, gente, vocês precisam vivenciar isso, precisam ter uma família, ter criança e tal. Porque hoje a gente quer o bem. Então, você imagina o grande pai pra gente, né? O quão bem que ele não quer pra gente. Ele quer muito. Mas é uma questão de acreditar, de olhar, de estar aberto, de estar disponível, né? Eu acho que a disponibilidade é o caminho que faz a diferença dele acessar algumas famílias, pessoas e vidas. Disponibilidade. E eu acho que era isso que eu queria falar pra você, assim. Você é uma pessoa disponível pra todo mundo. E eu tenho certeza que você tá disponível pra ele também, pra que ele também possa te usar muito mais, pra mudar muito mais vidas, transformar a vida de pessoas. E eu acho que você é um instrumento especial, diferente, porque você não só atua, mas pelo que você é. Eu falo porque eu conheço um pouquinho, não conheço muito, um pouquinho. Sim. Mas a gente vê que você é diferente. Então pode ter certeza que essa tua disponibilidade vai te fazer amanhã ajudar muito mais pessoas através das histórias que você conta. Obrigada. Ai, foi um prazer te receber. Prazer todo meu. Eu quero voltar já. Eu posso legal. voltar na terceira temporada? Que legal. Com Sempre conversar outras coisas, outros assuntos. Que legal. Isso aí, já tá feito o convite. Que legal. Muito obrigado, Paloma, por você ter vindo. A gente tá muito feliz. Parabéns aí pra trajetória de vocês. Que vida longa. Que possa tocar o coração de muita gente aí em casa, que assiste nas redes sociais, nos YouTubes. Que legal, né, Débora? Encerramos aqui. Encerramos aqui. Quero agradecer a Deus por esse momento, a você
vocês que estiveram conosco aí durante esse tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradecer ao estúdio Brooklyn Creative. Se você também tem o desejo de fazer seu podcast, se você também quer aí tirar fotos profissionais, fotos para o seu negócio, ativar, agitar aí suas redes sociais, aqui é o seu lugar, nossa segunda casinha, a Brooklyn. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.